boa tarde, bom dia, boa noite. Eita, tá meio escuro, né? Deixa eu clarear aqui um pouquinho. Clareou de repente. Me aproximei e clareou. Vamos dar início ao capítulo 5, né? Vamos falar agora. A prova da fé. A prova da fé. Para bem aproveitarmos o estudo da presente lição e das duas seguintes, convém que se leia todo o livro de Jó. É um drama que se classifica entre as maiores composições literárias do mundo. Mais importante, porém, é sabermos que se trata de um livro rico de ensinamentos para os que temem ao Senhor e desejam conhecer a sua vontade. O livro tem uma introdução e um epílogo em prosa. A parte central é um poema dialogado. O assunto é a reação do homem diante da dor e da adversidade. Jó foi um patriarca que se notabilizou por sua integridade, riqueza, piedade e felicidade doméstica. Para provar sua fé, Deus permitiu que ele fosse privado de seus bens, de seus servos e de seus filhos. A seguir, perdeu a saúde e sofreu a censura da mulher e dos amigos. Mergulhado em grandes aflições, pareceu-lhe sentir-se também privado do favor divino. Ferido da cabeça aos pés por uma enfermidade e assentado em cinza, Jó implorou que se lhe desse refúgio no sepulcro. O enredo desse drama é o sofrimento do justo, permitido por Deus. As cenas vão se desenrolando até que chegam à solução do problema. A providência que se manifesta no governo dos assuntos humanos tem o direito de escolher o tempo em que o bom e o mal hão de ter a retribuição de seus feitos e os meios que Deus deve usar para isto. Os amigos de Jó alegaram que os seus sofrimentos eram devidos à enormidade dos pecados cometidos por ele. O piedoso patriarca, consciente da sua vida íntegra e de seu amor a Deus, declarou sua inculpabilidade, dizendo que os melhores homens são os que mais sofrem. Embora resistisse aos assaltos de Satanás e mantivesse a sua fé, Jó fez acusações insensatas ao seu Criador. Confessou depois a falta cometida, assim que Deus o fez compreender a razão de seus sofrimentos. Nossa lição focaliza o sofrimento, um problema que foi real para Jó e é real para nós. Como podemos nós explicar a presença do sofrimento no mundo governado por Deus? A questão torna-se ainda mais séria quando o sofredor é uma pessoa do caráter de Jó. É de muito proveito que acompanhemos este estudo com o intuito de aprender o que a Bíblia quer ensinar-nos, porque as experiências de Jó são as mesmas vividas por nós. Enquanto estivermos neste mundo, estaremos sujeitos aos males e aos prejuízos que o Satanás pode causar-nos. Dando uma pausa aqui, é só clamar o nome de Jesus Cristo, todo perigo, diante de todo perigo, diante de algum mal, de pessoas estressadas, né? As pessoas estressadas também precisam de Jesus, precisam do amor de Deus, precisam da nossa compreensão, porque elas às vezes são muito incompreendidas, né? Devido a alguns problemas psicológicos, e a gente não entende. As pessoas, quando são acometidas por essas pessoas que surtam facilmente, né? Se estressam facilmente, né? Mas a gente tem que ver o lado delas também. São pessoas sofridas de alguma maneira, são pessoas sofridas. Elas não ficariam assim. Todo ser humano, ele tem suas causas e consequências, né?
de alguma reação. Vamos lá. A prova da fé permitida por Deus. Aí vamos ver em Jó 2. Chegou outra vez o dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, e veio também Satanás entre eles apresentar-se perante o Senhor. Então o Senhor perguntou a Satanás, de onde vens? Aí respondeu Satanás ao Senhor, dizendo, de rodear a terra e de passear por ela. Aí disse o Senhor a Satanás, notaste porventura o meu servo Jó, que ninguém há na terra semelhante a ele, homem íntegro e reto, que temia Deus e se desvia do mal? Aí ele ainda retém a sua integridade, embora me incitasses contra ele para o consumir sem causa. Então Satanás respondeu ao Senhor, pele por pele, tudo quanto o homem tem dará pela sua vida. Aí o 5 do Jó 2, capítulo 2, versículo 5. Estende agora a mão e toca-lhe nos ossos e na carne, e ele blasfemará de ti na tua face. Aí o 6 diz, disse pois o Senhor a Satanás, eis que ele está no teu poder, somente poupe-lhe a vida. Estes versículos, vejam só, estes versículos nos falam de uma cena que se passou no céu. Pela narrativa, não era a primeira vez em que Satanás se apresentava na Assembleia dos Filhos de Deus. Devia ter ido à presença de Deus para relatar a sua experiência na provação, a qual Jó fora submetido. Se Satanás pode achar a maneira até de participar de uma reunião dos Filhos de Deus no céu, não nos devemos surpreender com a sua presença nas Assembleias dos Filhos de Deus na terra. Respondendo à indagação de Deus, Satanás diz ter vindo de rodear a terra e de passear por ela. Ele teve que prestar contas a Deus. Tudo no universo está sujeito ao governo de Deus. Tudo está debaixo do governo de Deus. Ele que permitiu, né? Deus permitiu o inimigo fazer aquilo. Nem mesmo as forças do mal agem livremente. Eu vou pular algumas coisas aqui, porque a gente já conhece a história de Jó. A palavra de Deus a respeito de Jó era a evidência, como se já não bastasse tanto sofrimento físico, ele perdeu, ele sofreu, né? Sua moral foi atingida em todos os seus sentidos. Mas ele nunca negou ao Senhor, seu Deus, como seu Senhor, e a quem teme. A vitória de Jó ensina-nos que o sofrimento nem sempre é consequência de pecado. O sofrimento é um dos mistérios que não podemos compreender na sua inteireza. Dependendo da nossa reação diante dele, podemos aprender certas coisas valiosas para a nossa vida espiritual, que não aprenderíamos de outro modo. Contemplando a cruz de Cristo, sentimos que Deus sofre conosco quando nós sofremos e que vai mais longe porque sofre também em nosso lugar. A verdade em ação, a prova de uma fé genuína. A fé enaltecida, a fé contestada, quando tem um versículo que diz, toca-lhe os ossos da carne, ela foi contestada, né? Quando foi provada, né? A fé é provada, a fé é consciente e a fé vitoriosa. Em tudo isso não pecou Jó com os seus lábios. Versículo 10. A prova chegara ao fim. Não era apenas a vitória de Jó, por ela as gerações recebem força e coragem para as horas de isolação. O sofrimento pode levar o homem a pecar ou pode ajudá-lo no desenvolvimento do caráter. Tudo vai depender da fé. O crente é levado para mais perto de Deus, sente que aí está a sua maior fonte de amparo. É Deus, é Jesus Cristo. Meu pai sempre disse, nunca diga o nome desse bicho nojento que é o Satanás. Nunca fale o nome de Satanás por aí, né? Não tem. Aí por isso que eu cortei algumas coisas que tu está falando. Mas a gente sabe que a história de Jó foi provado por ele, então Deus começou, quando Jó começou a interceder pelos seus amigos, a sua história mudou, né? Depois, quando ele veio a aprovação de tudo, quando ele começou a interceder pelos seus amigos, aí Deus mudou toda a história de Jó.
depois do tempo, da provação que ele estava passando. E ele acabou descobrindo quem eram seus amigos, quem era sua mulher, né? Às vezes, certas provas a gente descobre quem é quem, né? Também. Vamos, que Deus abençoe. E vamos para o capítulo 6. Agora eu vou terminando o 5 agora. Até mais. Deus abençoe você, sua casa e sua família.